Olá pessoal, esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá. Nas nossas pesquisas, aqui sempre descobrindo documentos, né, nas fontes primárias ou nos jornais, nos periódicos, revistas e tentando trazer aqui alguma luz às incríveis histórias do Espírito Santo, que eu vou trazer para vocês hoje aqui uma história bastante interessante, ainda falando de demarcações de terras entre Espírito Santo e Minas Gerais, especificamente, né? Para tratar com vocês dessas demarcações de terras. Esse documento aqui, gente, ele é bastante interessante. Deixa eu colocar lá para cima. Tem um outro monitor aqui em cima, né? Esse documento, gente, ele trata de medições ainda da época de Dom João VI, né? Você vê que a preocupação é antiga, tá? Essa coisa de contestado, Espírito Santo, Mar de São Francisco, Aimorés e tal, Baixo Guandu, não. Essa medição ela já vinha sendo feita desde o século XVIII e adentrou o século XIX com a vinda da família real portuguesa para o Brasil por conta das guerras napoleônicas, a invasão da Península Ibérica, né? Napoleão Bonaparte colocou um irmão como rei de toda a península, Espanha, Portugal, Andorra, etc. Então, a família real portuguesa mudou-se com tudo para o Brasil em 1808. Dom João VI, com filhos e tudo, com a mãe, Dona Maria I, né? E, gente, essas medições eram uma preocupação por conta da Vila Rica, né, de Ouro Preto, as suas imensas riquezas, né? Eu vou trazer aqui um mapa incrível dessa região aqui do Rio Doce. A gente vê Vitória aqui, né? Que é a Baía do Rio Espírito Santo. Aí a gente vê Vitória. E a viagem que fez o governador da capitania do Espírito Santo, Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, né? Ele era um homem português, luso, né? Nasceu em 1776, ele foi o 13º capitão-geral dos Açores, do Conselho de Sua Majestade, também da Ordem de São Bento de Avis, coronel da Cavalaria do Exército Português, né? E ele pertence à casa de Molelos e Botulho, irmão de Francisco de Paulo Vieira da Silva Tovar, primeiro visconde de Molelos, né? E ele governou a capitania do Espírito Santo entre 1804 e 1811, também foi capitão-geral de Angola entre 1819 e 1821, com todo aquele tráfico negreiro pelo Atlântico, né, gente? Era assim que as coisas se davam, né? E ele escreveu uma carta para o Conde de Linhares, que está aqui nessa... Ele escreveu uma carta para o Conde de Linhares, né? E eu vou ler para vocês agora essa carta falando sobre essa preocupação e essas medições da divisa entre Minas e Espírito Santo, claro, pelo Rio Doce, que era a grande via de navegação das Minas Novas e Minas Gerais, né? Sabará, tá vendo aqui, gente? Ó, cadê a Vila Rica? Aqui é a Vila Rica, Mariana, tá vendo? Era daqui que saía todo o ouro, prata e pedras preciosas das Minas Gerais para a Europa, né? Para Portugal. E o Tovar escreveu então para o Conde de Linhares, né? Falando aqui sobre os assuntos dessas medições, né? O Conde de Linhares também era português, né? Nasceu numa família muito aristocrática, né? Ele era afilhado do Marquês de Pombal, então era um pessoal ligado diretamente à família real portuguesa, né? E essa carta, esse ofício, né, de 14 de julho de 1810, e diz o seguinte: é escusado ponderar aos nossos leitores as muitas e palpáveis vantagens que resultam das medições que se contém no ofício que publicamos. Nós temos o gosto de pensar que elas aumentaram, se é que pode ser ainda aumentado, o amor dos vassalos para com um soberano que tanto se interessa pela sua felicidade e darão brado nas potências estrangeiras para admirar mais e mais a sabedoria de Sua Alteza Real
Dom João VI, né, que depois de transformar as medidas da mais horrorosa perfídia, veio encher de assinalados benefícios este ditoso continente. O cara puxa o saco, cara. Mas tem que puxar mesmo, né? O cara é o imperador, ele pode te dar um título, né? Quem sabe um conde, um barão, né? Então você tem que puxar o saco do imperador mesmo. E ele escreve então para o conde de Linhares, né? O senhor Albuquerque Tovar, d'Albuquerque Tovar, né? Ele escreve dizendo o seguinte: Ilustríssimo e excelentíssimo senhor, por ofício de 8 de maio de 1809, foi Sua Alteza Real servido mandar-me examinar a certeza da carta que o meu antecessor, Antônio Pires da Silva Pontes, levantou do Rio Doce, uma carta, um mapa cartográfico, né, na parte que pertence à capitania do Espírito Santo, indicando as alterações que devia ter sobre ser ou não fiel, o tal trabalho, o mapa cartográfico feito pelo Antônio Pires da Silva Pontes, né, cujo trabalho fiz no mês de agosto. Então ele fez por indicação do conde do conde de Linhares, por ser o chefe, né, dessas medições do gabinete do Império, do reinado, né, de Dom João VI, né, que era príncipe regente, tá, gente? Então ele fez uma ordem que o Tovar refizesse um mapa cartográfico do Rio Doce, né? Porque Sua Alteza Real queria saber exatamente quais eram os pontos importantes do Rio Doce nessa época até chegar na Vila Rica, né? Se havia possibilidade de uma navegação sem obstáculos, e ele não estava confiando muito nesse mapa feito antes de 1809 por Antônio Pires, e pediu para que o Tovar refizesse o caminho, né? Então, por ofício de 9 de outubro do mesmo ano, 1809, me ordenou Sua Alteza Real que fosse igualmente verificar a parte da mesma carta pertencente à capitania das Minas Gerais, subindo pelo Rio Doce, para que de uma vez se resolvessem alguns obstáculos que impedem a franca navegação daquele rio, chegando até a Vila Rica, e depois descendo até esta corte a dar conta de tão importante comissão. Então, você veja que você podia entrar pela Barra do Rio Doce na Regência Augusta, subindo pelo rio, passando pela Ji-Paraná, Lagoa Dourada e outras lagoas, porque aquela região ela é cheia de lagoas, como a gente vê aqui nesse mapa, gente, ó. Olha o tanto de lagoas e serras, isso aqui tudo é lagoa, ó. Aqui é a Regência Augusta, né? O quartel da Regência, na ponta do Rio Doce, na Barra do Rio Doce lá. Aí você sobe o Rio Doce, aqui está a Lagoa Iu-Paranã, ou Ju-Paranã, ou Ji-Paranã. Existem várias nomenclaturas diferentes. Subindo o Rio Doce, você vê todos esses afluentes aqui, né? As serras, né? Toda essa região entre Minas e Espírito Santo é pontilhada por pequenas serras e enormes serras também. Aí aqui você vê o Sabará e também a Vila Rica, Mariana, né? Ouro Preto, aqui, toda essa região onde estavam as minas, né? Aqui a Serra da Mantiqueira, famosa, né? E você vê que dessa porção do rio, que não é o Rio Doce, mas que é um tributário, chegando até São João, você conseguia chegar facilmente a Sabará, Vila Rica, Mariana, né? E descendo daqui, você poderia chegar facilmente até o Rio Paraíba, até o Rio de Janeiro, até a capital, né? Federal. Perdão, federal não, desculpem. Até a capital do reino, né? Então segue aqui o Tovar falando para o conde de Linhares. No dia 30 de março do presente ano, então, né, já passaram alguns meses, né? Em 1810, parti da Vila de Vitória, demorando-me até a extrema da capitania do Espírito Santo 25 dias. Então ele saindo aqui de Vitória, gente, nessa época, aqui é o Rio, né? Saindo aqui de Vitória, para chegar até o extremo aqui, que seria aqui na Regência, né?
ele demorou 25 dias. Então ele não foi de barco nem de navio, nada. Ele foi a galope mesmo, ele foi a cavalo, né? Porque 25 dias para percorrer toda essa região aqui, realmente, nessa época não era fácil não, né? Não havia estradas assim como a gente imagina, né? Então ele demorou 25 dias até chegar lá no Rio Doce, né? Em adiantar alguns estabelecimentos daquele rio, do Rio Doce, tá aqui, né? A gente pode chegar mais perto aqui. E indagar os rios que desaguam na riquíssima lagoa Ji-Paranã, ele trata Ji-Paranã com GY Paranã, como verificar a comunicação da Lagoa Dourada com a Lagoa do Riacho. Então, gente, esse mapa aqui a gente vê algumas lagoas, mas não são todas elas não estão muito bem definidas aqui não, né? Aqui existem várias lagoas, né? Subindo aqui o Rio Doce, né? Todas esses desenhos aqui são lagoas, tá, gente? Ó. Só que aquelas não estão nomeadas, né? Infelizmente, nesse mapa aqui. Esse mapa aqui é de 1828, tá? Uns 20 anos depois desse ofício aqui do Tovar para o Conde de Linhares. E também como em verificar a comunicação da Lagoa de Paranã com a Lagoa Dourada e a Lagoa do Riacho, que são as lagoas maiores, né? Do quartel de Lorena até Antônio Dias, gastei 14 dias, tendo me demorado 3 dias em diferentes quartéis pertencentes à capitania das Minas Gerais. Então, você vê que ele veio aqui pelo Rio Doce, adentrou nas Minas Gerais, né? E veio até essa região aqui, onde havia então o quartel de Lorena na divisa das duas capitanias e também a vila de Antônio Dias, e ele demorou-se aqui subindo o Rio Doce 14 dias, né? Só que ele demorou também uns 3 dias parando em alguns obstáculos, né? Alguns quartéis para fazer todo esse mapeamento, né? E também para remover os obstáculos de 3 cachoeiras que de algum modo embaraçam a franca navegação naquele riquíssimo rio. Então, além de tudo, você vê que ele demorou esse tempo todo de Vitória até lá no Rio Doce, 25 dias, porque ele deve ter levado muita gente com ele, né? Levou uma comitiva que não era só para fazer a navegação do Rio Doce até Minas Gerais, mas também para fazer a remoção de obstáculos, né? Então foi uma empreitada mesmo. Fazendo as averiguações precisas, todos os obstáculos ficam removidos com a maior facilidade possível, sem a despesa de grossas somas como até agora se julgavam necessárias, ficando assim franca a navegação de um rio que de uma vez vai facilitar a capitania mais rica do mundo, a das Minas Gerais, e todos os 3 reinos da sua natureza, né? O vegetal, animal, mineral, com especialidade mineral. Então, essa navegação, gente, do Rio Doce, sem os seus obstáculos, que ela possa ser feita com pequenos navios, sumacas, né, ou pirogas e tudo, né, ou algum cockboat que possa subir com 20 homens, né, 15 homens assim, você pode passar pelo Rio Doce e usufruir de toda a riqueza animal, vegetal, mineral e os peixes todos também, né, que existem tanto no Rio Doce, nos seus afluentes e tributários, quanto nas lagoas do entorno, né? Aí o Tovar continua falando aqui em ofício ao Rodrigo Domingos Antônio de Souza Coutinho, Conde de Linhares. A navegação do Sussuí Grande enriquecerá o interessante e rico comércio do Cerro do Frio até Minas Gerais. Igualmente, os rios de Santo Antônio dos Ferros e também o de Piricicaba felicitará as comarcas de Sabará e Vila Rica, que já estão aqui, ó, Sabará e a Vila Rica. Aqui ele trata desses 2 rios que eu falei com vocês, né? O Santo Antônio dos Ferros e Piricicaba, que poderá, com essa franca navegação vindo do Rio Doce, né, deixar toda aquela região em franco desenvolvimento, porque não há mais obstáculos, né? As quais, as vilas ricas, as quais fazem barra no Rio Doce, esses rios, né, que poderão escoar por toda a capitania das Minas Gerais e do Espírito Santo também, toda essa produção, né? A estrada que se
pretendia abrir na Serra dos Arrepiados, a encontrar as cabeceiras do rio Santa Maria, que faz barra na Vila da Vitória, capital da Capitania do Espírito Santo, aumentará muito a riqueza e também a felicidade da Capitania das Minas Gerais e do Espírito Santo. Então você vê que havia realmente uma consciência do Manuel Vieira do Albuquerque Tovar com relação à ligação direta e franca, pelo Rio Doce especialmente, entre a Capitania de Minas e a Capitania do Espírito Santo, o seu franco comércio, nesses vários quartéis e vários vilarejos e povoados, distritos que havia nesse percurso todo, de milhares de quilômetros de rios, né, gente? Centenas de quilômetros de rios, perdão. E isso aumentaria tanto a produção quanto o escoamento de todo o material que fosse produzido nessa região. Não só o ouro, a prata, que podia escoar até a Regência Augusta, mas também a carne verde, as farinhas, né, açúcar em todos aqueles engenhos da região, a cachaça, né, a aguardente, que poderia ser escoada e vendida por todo esse território, que é um território vastíssimo, enorme, né? E muito rico mesmo. Aí ele fala que de Antônio Dias, da vila de Antônio Dias, até esta corte do Rio de Janeiro, gastei 53 dias. Ele fez a volta, né? Ele veio aqui, ó, saiu de Vitória, veio até o Rio Doce, subiu o Rio Doce, foi embora. Entrou aqui num tributário desse, né? Pegou os rios Santo Antônio dos Ferros e o Piracicaba. Aqui o Piracicaba aqui, ó. Tá vendo? Ó? A gente consegue ver. É por isso que eu gosto de analisar os mapas, né? Que eu vejo exatamente o local. Esse rio Piracicaba, ele sobe, ó, e se junta aqui com esse rio que é o Santo Antônio dos Ferros, né? Sobe e entra no Rio Doce, ó. Tá vendo? Então toda essa produção de todas essas fazendas, gente, de gado, caprino, bovino e tudo, toda essa produção de mandioca, farinhas, açúcar, o refinado, tudo, a cachaça, tudo, a cana, o arroz que era produzido aqui poderia subir pelo rio Piracicaba, vindo lá de Sabará, de Caeté ou de Mariana, Vila Rica, subir aqui por esses rios, desembocando aqui no Rio Doce, saindo lá para escoar para Salvador e, claro, para o Rio de Janeiro, que esse era o intuito. E o Tovar, o que ele fez? Ele vindo até aqui, né? Até São José, ele desce e vai embora até chegar no Santa Maria. Você vê, olha só a volta que esse homem deu, né? E foi até o Rio de Janeiro. Deixa eu ver o que mais ele fala aqui. Então, a navegação do Sussuí Grande, aí ele fala de Antônio, então ele demorou 53 dias para fazer esse trajeto, né? De Antônio Dias até esta corte do Rio de Janeiro foram 53 dias, sendo o total da viagem 92. Então, foram 95 dias de Vitória até o Rio Doce, 25 dias aqui. Aí ele passou mais uns 14 dias percorrendo aqui, sendo que 3 ele parou em quartéis. Desceu, né, e demorou mais 53 dias para chegar até o Rio de Janeiro, então, um total de uns 100 dias mais ou menos, né, gente? E isso fazendo obras, tá? Desobstruindo cachoeiras, o rio, aumentando o calado para que os barcos pudessem navegar pelo Rio Doce e seus tributários até chegar na Vila Rica. Que mais ele fala aqui? Os povos dos distritos de Antônio Dias e também de São Miguel já começam a gozar das paternais providências do nosso Augusto Soberano, Sua Alteza Real Dom João VI, Príncipe Regente. Pois comprando o alqueire de sal a 5.000 réis e até 5.400 réis, vejam a preocupação econômica liberal da parada, hein, gente? Olha, hoje esse alqueire de sal já é vendido a 2.200 e 2.300 réis. Caiu pela metade por conta desse desassoreamento do rio. E ele ficou em franca navegação, então o custo operacional desses barqueiros que desciam os rios até chegar no Rio Doce, com toda essa produção, esse custo baixou pela metade, 50%.
Então, o alqueire do sal custava R$ 5.500, baixou para R$ 2.300. A arroba do ferro, gente, era vendida a R$ 4.800 e baixou para R$ 3.000, R$ 3.200. Né? Recebendo igualmente o bem que permutarem os seus gêneros a troco daqueles que estão levando. Então havia permuta também, né? Um certo tipo de escambo que se fazia. A permuta, escambo faziam os índios, né? Então esses, digamos, agricultores, donos de terras, meeiros, eles pegavam essa produção, uma parte da produção era para consumo próprio, né? Para ser vendido na própria vila, onde havia essa fazenda, ou essa destilaria, ou esse engenho, né? E o excedente descia pelos rios tributários do Rio Doce até chegar na Augusta Regência, lá onde saía para Salvador, para Porto Seguro, ou descia para o Rio de Janeiro, né? E na minha saída daquele distrito, já se aprontavam 10 canoas para fazerem o comércio. Então, depois que o Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, nesses 100 dias de viagem, entre Vitória, o Rio Doce, Vila Rica e Rio de Janeiro, fazendo também essa empreitada e melhorando o tráfego fluvial no Rio Doce, ele saindo de lá, ele já ouviu notícias de que os barqueiros da região já estavam preparando várias canoas, né? Várias descidas do Rio Doce por conta dessas obras que Dom João VI mandou operar, juntamente com o senhor Conde de Linhares, esse novo mapeamento, um novo mapa cartográfico da região, que pudesse fazer com que esse comércio ficasse mais ágil. E, claro, o governo central, real, né, irá cobrar tributos com mais acerto, né? Aí ele continua: o quanto posso pôr a presença de Sua Alteza Real, enquanto não tenho a honra de apresentar o detalhe particular de tão interessante viagem. Deus guarde a Vossa Excelência muitos anos. Rio de Janeiro, 6 de julho de 1810, Ilustríssimo Senhor, Excelentíssimo Conde de Linhares, assinado Manuel Vieira d'Albuquerque e Tovar, que foi governador da capitania do Espírito Santo entre 1804 e 1811. Fiquei curioso de ver esse relato detalhado. Eu vou agora mesmo fazer a pesquisa para ver o diário de bordo, digamos assim, do Albuquerque Tovar, para ver esses 92 dias de viagem, como foram os detalhes, né, dessas viagens e desse mapeamento cartográfico que ele fez, então, em 1810, né? Em 1809, 1810. Então, gente, é isso aí. Esse é mais um relato incrível aqui, né? Mais uma história incrível desse mapeamento do Espírito Santo, suas divisas entre Bahia, Rio de Janeiro, lá no Mucuri, no Itabapuana, né, o sul, e aqui com a Serra da Mantiqueira, dos Aimorés, aqui na região oeste, divisa com Minas Gerais. Esse é um relato, né, de primeira pessoa de Manuel Vieira de Albuquerque Tovar, que foi governador da capitania do Espírito Santo até 1811. Então é isso aí, gente. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. Eu vou fazer pesquisa para encontrar esse relato detalhado dessa viagem incrível, né, para a gente fazer essa viagem junto com o Tovar, né? Então valeu, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.